pedindo no chat. Ah, É verdade. aí tu quer dizer que tu não tá aguentando mais Everton, é isso, Mila? Olá, Mila. Vou falar com ele, viu? Vou falar, o Everton, a Mila tava reclamando lá, porque tu fica falando no chat lá pra gravar. Brincadeira. Essa Camila é uma onda. Deixa eu apagar aqui. Bom, deixa eu só destravar aqui o quadro, viu, gente? Esse quadro aqui é uma beleza. Que maravilha. Bom, então todo mundo entendeu aquela parte ali dos nucleotídeos constituintes do DNA, galerinha? Entendi. Entendi. Sim. Ah, então entendido. Peraí. Você está me falando que o DNA ele é formado por unidades menores, chamadas de nucleotídeos, e essas unidades menores que formam o DNA são chamadas de DNA nucleotídeos. E nós temos 4 tipos: adenina, nucleotídeo, timina, nucleotídeo e guanina e citosina, nucleotídeo. Pronto. Não existem outros. Existem? Não. Não. Só são esses 4. Ah, então aquela história. É como se você tivesse feito aquela brincadeirinha ali. Eu peguei e escrevi boca, depois escrevi cabo, aí escrevi baca, depois escrevi caba. Ou seja, as mesmas letras, 4 só que se, letras mudando a ordem. isso, que se organizam de formas diferentes. Então, galera, a gente da biologia a gente tem o costume de dizer o seguinte, que o DNA ele é uma molécula mágica. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele parece ter uma composição bem simples, essa composição simples dá N possibilidades de combinações. E quando se combinam de formas diferentes, gera toda a diversidade que nós temos. Vamos pensar, por exemplo, na população humana, né? 1 bilhão. Ó, Everton aí, ó, Mila. Não morre mais. Ó. Bom dia. Se eu ouvir meu nome, eu tô enganado, professora Nilda. Ei, foi Camila que disse, olha, Nildo, bota lá no apartamento que Everton venha no chat aqui mandar. Eu falei, vou dizer a Everton que você tá dizendo que ele tá enchendo o saco aqui no chat. Rapaz, tô aqui, viu? Tava ligado já aqui mesmo da gravar a aula, quando eu vi que já tava gravando e falando sobre isso. Mas como Mila é assistente eficiente, ela manda logo. Valeu, Everton. Bom dia, gente. Boa aula, viu? Abraço. Valeu, velho. Valeu. Então, galera, como eu estava falando com vocês, a gente tem, portanto, a possibilidade de a gente viajar o planeta inteiro, analisando só a população humana, que é constituída hoje, né, por quase 8 bilhões de pessoas. Como eu falei para vocês, exceto os gêmeos vitelinos que existem nesse meio de 8 bilhões de pessoas, todas as outras pessoas são diferentes. Todas as outras pessoas são diferentes. Vejam na família de vocês. Poxa, Nildo, realmente, a gente pode ser parecido, mas igual não. Só se você tiver um irmão gêmeo, univitelino. Porque se for dizigótico, né, ou bivitelino, não vai ser igual. Então vejam a mágica, né, entre aspas, que a molécula do DNA tem. E, aparentemente, em termos de composição química, ela é uma molécula simples. Ela é formada por 4 tipos, né, de letrinhas. Claro que não são letras, são unidades químicas, mas a gente utiliza didaticamente as letras. A para adenina, P para timina, G para guanina e C para citosina. Só que essas 4 bases vão se organizar em trincas, ou seja, de 3 em 3. E a quantidade de combinações é tão grande que gera toda essa diversidade. Olha que eu falei somente de população humana. Se você agora comparar a população humana, a Júlia está aí concentrada, aprendendo tudo, é isso aí, Julinha. Ó, Hildo, imagine, você mandou a gente comparar seres humanos. Nós já vimos que a diversidade é muito grande. Beleza. Se a gente agora se comparar a uma outra espécie, essas diferenças tendem a aumentar ou diminuir? Aumentar. De aumentar. Não é à toa que a gente, quando fala, né,
em todos os componentes vivos da natureza, a gente fala em biodiversidade, ó. Diversidade, variedade, Vidas diferenças. diferentes. Exatamente. Então, vamos pensar. Ô, Nildo, vem cá. Se eu pegar o DNA de uma zebra, do que é composto esse DNA da zebra? Adenina, timina, guanina, citosina. Nildo, esquece a zebra. Pega agora uma samambaia. Eu quero saber, Nildo, do que é composto o DNA de uma samambaia? Adenina, timina, guanina, citosina. Ué, zebra, samambaia, pessoas, no DNA tem adenina, timina, guanina, citosina? Tem. Mas o que é que muda de um organismo para o outro? A sequência. E quando muda a sequência, muda a proteína. E quando muda a proteína, muda, portanto, a característica. Ou as características. Deu para compreender aí, galera? Deu. É como se você tivesse... Você tem um baralho. Um baralho, ele é composto por 4 naipes. 4 tipos de cartas, né? Quando você está jogando, as combinações que cada indivíduo pega são bem distintas, não são? São. Veja, num baralho que você tem apenas 54 cartas. Imagine o DNA que você tem milhares de nucleotídeos. Milhares e milhares e milhares. Então, em cada DNA, esses nucleotídeos tendem a se combinar de forma diferente. E quando você combina de forma diferente, vão, portanto, definindo a diversidade. Tudo bem, galerinha? Beleza? Tudo bem. Então, enquanto o quadro não abre, eu vou improvisar aqui. Utilizar aquele quadro que não é muito legal, mas é o jeito que a gente não perde muito tempo. Quando ele abrir, eu volto a compartilhar o antigo. Esse é bom que vocês podem manipular, né? Mas vocês não vão manipular porque vocês não são loucos. É porque Everton tá ligado aí, viu? Ah, daqui a pouco também chega a tia Dé aí, pronto. Pegam vocês com a boca na botija. Tá carregando ainda. É. E quem é que puxa a fila aqui da galera? Camila. Problemática. Não é não, Mila? Ô, Mila, tu chama teu pai de tio, Mila? Eu chamo, não sei. Por que não chama de meu pai? Ele falou isso comigo. Ai, ai. Vamos Quando lá. ela rama de time, dá vontade de dar risada na Eu aula. também. É engraçado. É. Porque Todo aí exemplo, a mão pega com Camila. E Mila, quando acelera o carro, Mila grita, não, papai! ela rebaixou É mesmo. a categoria de tio. O quadro tá novo aí. Bom, então agora, galera, olha só o que aparece aqui. Aparece aqui agora os chamados RNA. Vou colocar isso aqui mais. RNA nucleotídeo. Ora, e antes eu chamava de DNA nucleotídeo, por que agora eu chamo de RNA nucleotídeo? Por quê? Boa pergunta. Por que eu chamo de RNA nucleotídeo? Acho que por conta da presença da ribose, né? Eu chamo de RNA nucleotídeo porque agora eles são constituintes do RNA. Não é isso? Sim. Então, antes eu chamava de DNA nucleotídeo porque eram constituintes do DNA. Mas agora esses nucleotídeos são constituídos de onde? Do RNA. Por isso, então, galerinha, o nome, RNA nucleotídeo. Beleza?
Então, já vi então que já tem uma diferença. RNA, nucleotídeo. Só afinar agora um pouquinho. RNA, nucleotídeo. Então, nesse caso, galera, a definição deles aqui, ó, é que esses aqui formam, por forma, né, a molécula de RNA. Bom, qual a diferença? Nenhuma, ó, a composição é a mesma. Fosfato, pentose e base. Só que aqui com uma situação. A pentose agora passa a ser C5 H10 O5. Qual a diferença aqui para outra? Qual a diferença? Como assim? Tem alguma diferença? Para aí, Nildo. Vamos lá. Vou rever aqui. Sem problema algum. Reveja e aproveite aqui e analisem nessa situação aqui. Ó. Vou mostrar para vocês agora. Olha que surpresa boa. Ele abriu. Vamos lá. Estão visualizando aí, não estão? A gente tá no velho ainda. Estão vendo A aí? gente tá no antigo. Deixa eu mudar. Interromper compartilhamento. Já interrompi. Agora, o novo. O novo está aqui. Pronto. Se liga. Nildo, você Tá está sem no DNA compartilhamento. Aí, Agora voltou. sim. Você está no DNA nucleotídeo. Vamos lá agora. Vamos ver aqui. Encorpado. Agora nós vamos ver aqui o RNA nucleotídeo. E aí, como eu falei para vocês, esse RNA nucleotídeo, ele forma a molécula de RNA. Vou fazer o primeiro aqui. Arrasta para cima aí, para a gente ter espaço. Travou de novo? Não pode ser. Compartilhei aqui para eles destravar, viu? Então, digamos aqui, galera, o seguinte. Compartilhar de novo. Eu faço o primeiro. Cadê o primeiro? Parou de compartilhar. É isso. Voltou já, Mila. Ó. Eu tenho que primeiro. Fosfato. Pentose. E a base. Pronto. Fosfato continua o mesmo. Porém, a pentose é C5, H10, O5. Tem alguma diferença para a pentose do DNA? Tem. Tem. Qual é a diferença? Sim. E no DNA é carboidrato? Não. Carboidrato é em qualquer lugar. Pentose é sempre carboidrato. Mas a diferença, gente, é que lá no DNA, essa pentose aqui é a desoxirribose, porque é C5H10O4. No RNA, não. É a ribose, porque é a fórmula C5H10O5.
Então, esse carboidrato tem um oxigênio a mais. Por isso que a outra do DNA é a desoxirribose, e essa é chamada de quê? De ribose. Tudo bem? Entendi. Certo. Aí, Nildon, aqui pode ser adenina? Pode. Então, veja, o RNA também tem adenina nucleotídeo, com uma diferença. A adenina nucleotídeo do RNA está ligada a uma ribose. Tudo bem, galerinha? Tudo. Tudo. Aí você tem agora segundo nucleotídeo. Novamente, ó. Quem é mais uma vez a pentose? C5H10O5. E a base agora é a guanina. Ah, Nildo, peraí. Então, você tem aqui a guanina nucleotídeo. Só que a diferença dessa guanina nucleotídeo é que ela está ligada à ribose e não à desoxirribose. Beleza? Beleza. O fosfato continua, ó. Muda o açúcar. Terceiro nucleotídeo, que vai fazer parte do RNA. Fosfato, mais uma vez. A pentose, que continua sendo a ribose, mais uma vez. C5H10O5. Agora, citosina. Então, aqui também tem citosina nucleotídeo. Com uma diferença. Qual é a diferença? É que aqui, ó, a citosina está ligada à ribose e não à desoxirribose. Agora, a novidade aqui do RNA está nesse aqui, ó, no quarto nucleotídeo, onde você tem, novamente, a ribose. Só que agora a ribose se liga a quem? A uracila. Aí você vai ter a chamada uracila nucleotídeo. O que é que a gente percebe, então? Que esse nucleotídeo que eu coloquei aqui por último é uma exclusividade do RNA. Por quê? Porque, ó, lá no RNA eu não encontro a uracila, gente. Melhor, não encontro a timina. A timina no RNA é substituída pela uracila. Então, ó, uracila, vou sinalizar de amarelo aqui, é exclusivo do RNA. E o que é exclusivo do DNA? Desoxirribose? É, Desoxirribose é um e o que mais? Falando de bases. a timina. Muito bem, Mila. A timina. Ó, Mila então descobre que uracila, atenção. Ó, botar em amarelo aqui para você ter atenção no seu caderno. Ó. Atenção. Timina. Exclusiva Do RNA. do DNA. E uracila é exclusiva O RNA. RNA. do RNA. Então, ó, se tiverem acesso à timina, já sabe, estão analisando molécula de DNA. Se tiverem acesso à uracila, estão analisando uma molécula de RNA. Vão ter dúvidas nisso, gente? Não. Beleza. Não, já está passado. Ok. Ô, Nildo, mas vem cá. Na verdade, quando é que o homem ele conseguiu descobrir essa composição química? Galera, isso aqui, gente, é uma descoberta recente. Recente como? Isso aconteceu ontem? Não. Aconteceu no século XX, no início, meados do século XX. 1953, para ser mais preciso. Se descobriu a composição química dessas moléculas e a estrutura molecular dessas substâncias. Então, ó,
essas moléculas, elas têm uma estrutura bem peculiar. Quando se fala do DNA, por exemplo, a gente vai perceber o seguinte, que o DNA é uma molécula helicoidal, dupla, complementar e antiparalela. Newton, vamos lá. Quem disse isso? 2 caras. James Watson e Francis Crick. Tem até um filme que conta a história desses caras e a descoberta deles. Na verdade, não é uma descoberta. A verdadeira história é que eles conseguiram plagiar o trabalho de uma cientista, de uma química chamada de Rosalind Franklin. Naquela época, né, as mulheres elas eram alijadas da ciência, então elas sempre eram colocadas em segundo, terceiro, quarto plano. Não era dado o devido valor às mulheres cientistas daquela época. Então, as mulheres tinham que lutar bastante para conseguir um lugar ao sol. Isso aconteceu com Marie Curie, uma química também de renome, e Rosalind Franklin. Inclusive, ela nem foi reconhecida nesse trabalho apresentado por James Watson e Francis Crick, que rendeu a eles o Prêmio Nobel de Química. Então, imagine, ó, os caras, eles se baseiam nos trabalhos de Rosalind Franklin, e aí, ó, não só conseguem sucesso no trabalho deles, como também conseguem entrar para a história da biologia e da química. Porque graças ao modelo apresentado por eles, eles conseguiram elucidar, fazer com que o homem entendesse a natureza química do material genético, as propriedades desse material genético e as funções biológicas dele. Então, hoje a gente só sabe do que é composto o DNA, como ele se organiza e o que ele faz, por causa desse modelo aqui, criado por Watson e Crick, que, na verdade, tiveram como suporte as pesquisas e os experimentos de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, gente, ela desenvolveu uma técnica chamada de cristalografia de raio-x, ou seja, ela tirava o raio-x de moléculas após essas moléculas serem cristalizadas. E quando ela fez isso com o DNA, que ela já sabia que existia, ela só não sabia o que era e como se estruturava, ela viu uma imagem com esse formato. E aí ele percebeu o seguinte, que esse formato imitava uma hélice. Por isso, então, esse modelo de Francis Crick foi batizado como modelo da dupla hélice. O que é uma hélice, gente? É algo que tem a capacidade de girar. Então, significa dizer que o formato que ela conseguiu visualizar dava a ideia de que a molécula girava. Aí cabia agora a ela tentar construir um modelo em 3 dimensões. E isso aí ela não conseguiu. Os caras, então, pegam essa imagem que Rosalind Franklin havia apresentado em um congresso e transformam essa imagem aqui em uma estrutura tridimensional. Como nele? Utilizando papelão e alumínio. Aí eles fazem toda a estrutura de alumínio e para representar os nucleotídeos ou as bases nitrogenadas de cada nucleotídeo, eles utilizam, portanto, papelão. E quando eles tentam representar isso em 3 dimensões, a molécula de DNA vai se apresentar com esse formato, ó. Uma cadeia dupla, dando um aspecto como se elas estivessem enroladas em torno de um eixo imaginário, similar
a uma escada enrolada. Quem aqui nunca viu essa representação? Eu já Eu já vi vi. algumas vezes. Ah, meu Deus, eu já vi, mas não sabia o que era. Isso aqui, gente, é a representação de como a molécula de DNA ela está organizada. Uma molécula helicoidal, por ter esse formato aqui, ó, como se fosse semelhante a uma escada enrolada. Dupla, porque ela é formada por duas fitas, tá vendo? Duas cadeias polinucleotídicas. E complementar por quê? Porque mais tarde se descobriu que essa fita amarela, por exemplo, complementa a branca e vice-versa. Complementa de que forma? Se de um lado tem uma base púrica, se na fita amarela aqui, de um lado tem a base púrica, do outro lado tem que ter uma base pirimídica, obedecendo à seguinte combinação. Se de um lado tiver adenina, que é púrica, do outro lado tem que ter a timina. Se de um lado tiver guanina, do outro lado tem citosina. E essas bases estão ligadas, ó. Adenina com timina, guanina com citosina. Que ligação é essa, Nildo? Pontes de hidrogênio. Então, a adenina se liga à timina por duas pontes, enquanto a guanina se liga à citosina por três pontes. Então, é uma ligação mais forte entre guanina e citosina. Aí vamos pensar, Nildo, então você está me dizendo que o complemento da adenina é a timina. Exato. O complemento da guanina é citosina. Então a gente pensa e brinca, ó, Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Toda vez que tiver adenina, quem vai ser o complemento? Timina. Toda vez que tiver guanina, o complemento será citosina. Citosina. Nildo, tem como a adenina se ligar? Tem como a adenina se ligar à citosina? Não. Tem como guanina se ligar à timina? Não. É como se você quisesse falar Agnaldo Costa, Gal Timóteo. Não pode. É Agnaldo Timóteo, Gal Costa. A com T, G com C, não se pode esquecer. Isso, então, faz com que a gente entenda que a molécula de DNA ela é complementar. Porque ó, o complemento existe entre as bases. A com T, G com C. Outro ponto importante também é que ela é antiparalela. Como é que seria isso? Aqui, digamos, ó, temos a sequência 5, aqui a sequência 3. Aqui temos a sequência 3 linha, aqui a sequência 5 linha. Observe. A fita amarela se inicia com qual sequência? Termina com a qual? 3. A branca começa com qual sequência? 3 linha. E termina com a qual? 5 linha. Ou seja, a sequência inicial de uma fita é a sequência terminal da outra. Ó. 5 aqui na branca está onde? No início ou no final? No final. Na linha branca. No final. No final. E na linha amarela? No início. Entenderam, então, o que é ser antiparalelo? Aham. Nildo, isso tem alguma consequência biológica? Tem. O que a gente percebe, ó, que essa fita, essa molécula DNA, ela pode ser lida, ela pode ser transcrita nos dois sentidos. Então, os dois sentidos, gente, vão definir os tipos de proteínas que o ser vivo produz. Então, isso é muito importante entender isso. Ah, Nildo, então beleza. Se eu olhar lá no esquema, tiver uma molécula dupla, eu já digo logo, é o DNA. Beleza? Beleza. Aí, segundo os caras, esse corrimão da escada seria formado de fosfato mais pentose. E cada degrauzinho desse aqui, ó, cada degrau desse seria formada por bases nitrogenadas. Ora, você tem corrimão formado de fosfato e pentose.
e degraus de base nitrogenadas, fosfato, pentose e base formam o quê? Qual é a unidade formada? Como é? Fosfato, pentose e bases, unidos os três, formam qual unidade que a gente estudou aqui? Nucleotídeo. Nucleotídeo, né, gente? Então, ó, você tem aqui nucleotídeos de um lado, formando essa fita amarela, por exemplo, nucleotídeos do outro. Se você tem, então, nucleotídeos de um lado e nucleotídeos do outro, em sequência, você tem um composto polinucleotídico? Tem. E se esse composto polinucleotídico tem duas fitas, você pode dizer que esse composto é o DNA? Pode. Com certeza. Ô, Nildo, agora, como seria a molécula de RNA? O RNA, gente, é muito mais simples. Porque o RNA, ele é uma fita Uma fita só, né? única. Cadê ele, Nildo? Tá aqui. Ó. E aqui, ó, ele vai ter os mesmos nucleotídeos. Só que os nucleotídeos, em sequência, formando apenas uma cadeia. Aí você vai encontrar aqui RNA do tipo mensageiro, RNA do tipo Transportador. ribossômico e RNA do tipo transportador. O mensageiro, o nome já diz, copia as informações do DNA e leva para o citoplasma para serem transformadas ou traduzidas em proteínas. O ribossômico já diz, compõe os ribossomos. E o transportador carrega aminoácidos para dentro dos ribossomos. Então, vejam que as duas moléculas informacionais, gente, estarão associadas diretamente ao processo de síntese proteica ou tradução gênica. Também pode ser chamada assim. Tudo bem, galerinha? Tudo. Então, meu Tudo. povo, é o seguinte, presta atenção. Nós vamos agora para um recesso, mas não se desliguem completamente. É para descansar? É para descansar, mas a gente não pode perder o fio da meada, porque quando a gente voltar na aula de biologia do dia 7 de julho, que é a primeira aula de biologia depois do recesso, e a gente volta dia 5, né, quarta-feira, a gente já tem aula de biologia. A gente então vai retomar nossa discussão exatamente a partir desse ponto. Por quê? Porque falaremos de código genético e síntese proteica. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, hoje, o que acontece? Léo se despede de vocês, porque você só vai ver Léo depois do recesso. E sexta-feira tem Nildo com Química. A gente fala só de Química. É Tá amanhã. bom, galera? É amanhã já. Até Amanhã, amanhã. 7 da manhã, aula com o Nildo, porque hoje Léo já entra em recesso em termos de biologia com o nono ano. Beijo. Tchau, pai. Beijo. Valeu, Beleza, tio. meu povo? Tchau, Tchau, tio. gente. Tchau, Abraço. tio. Amanhã a gente se vê 7 da matina. Tchau, tio. Tchau, tchau.